R$ 275 mil. R$ 40 mil. Mesmo valor recebido. Por que a diferença? Em bom português. Episódio 3. Por que herdeiros ricos pagam menos imposto que assalariados? 2 brasileiros recebem R$ 1 milhão. Um trabalhou 30 anos para juntar. O outro herdou ontem. Adivinha qual pagou mais imposto? O trabalhador pagou cerca de R$ 275 mil de imposto de renda ao longo do caminho, 27,5%. O herdeiro pagou no máximo R$ 40 mil de IQTU em São Paulo. Mesmo valor recebido, 7 vezes mais imposto para quem trabalhou. Esse é o jogo no Brasil. Quem trabalha para ganhar dinheiro paga mais imposto que quem só nasceu na família certa. E essa não é opinião. É como a lei brasileira está escrita hoje, em vigor. Estima-se que ao longo das próximas 2 décadas, mais de 27 trilhões de reais vão ser transferidos via herança no Brasil. Cerca de 20% do PIB acumulado. E o sistema tributário está preparado para deixar isso passar quase de graça. Nesse episódio você vai entender 4 coisas. Quanto é exatamente a diferença? Por que outros países cobram pesado e nós não? Como nós chegamos nessa estrutura? E quais os 2 lados do debate? Sem panfleto. Com dados. Antes de qualquer coisa. Esse tema não é sobre rico paga, pobre não paga. É sobre como o Brasil escolheu desenhar o sistema tributário. E essa escolha afeta a desigualdade, arrecadação, complexidade do imposto e dinâmica das empresas familiares. Vamos começar pelo imposto que você conhece. Imposto de renda da pessoa física. Funciona em faixas progressivas. Quem ganha pouco paga 0. Acima de R$ 4.664 por mês, paga 27,5% sobre a parte excedente. Descontado direto da folha, todo mês. Outra coisa importante. Essas faixas do IRPF estão congeladas desde 2015. A inflação no período acumulou perto de 80%. Resultado, a cada ano, mais brasileiros entram na alíquota máxima. O sistema fica progressivamente mais pesado no trabalhador, sem ninguém votar nada. Agora o outro lado. IPCUM. Imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Pago uma vez, no momento da transferência do patrimônio. É administrado pelos estados, cada um define a própria alíquota. Aqui mora a primeira surpresa. A Constituição brasileira limita a alíquota máxima do IQTU a 8%. E menos da metade dos estados brasileiros chega nesse teto. Vários cobram 4%. Goiás cobra 2,5% na faixa mais baixa. Cada estado escolhe. São Paulo cobra 4% liso. Rio cobra de 4% a 8% progressivo. Minas, 5%. Goiás, de 2% a 8%. Essa variação cria uma indústria informal de planejamento sucessório, pessoas mudando domicílio fiscal para estado com alíquota menor. Vamos comparar com números. Trabalhador acumulou R$ 1 milhão ao longo de 30 anos. Recolheu cerca de R$ 275 mil de imposto de renda no caminho, 27,5% do total. Herdeiro do mesmo R$ 1 milhão em São Paulo, paga 40 mil. 4%. 7 vezes menos. Conforme o valor aumenta, a diferença piora. R$ 100 milhões herdados em São Paulo, 4 milhões de imposto. R$ 100 milhões ganhos via salário ao longo da carreira, 27 milhões e meio. 23 milhões de diferença. E em casos específicos com planejamento sucessório, o número pago é ainda menor. Quem se beneficia mais dessa estrutura? Os mais ricos. Quanto maior o patrimônio transferido, mais economia tributária absoluta. É o oposto do que se chama um imposto progressivo. Na prática, é regressivo, pega quem tem pouco e perdoa quem tem muito. Tudo o que mostramos até aqui está na legislação brasileira em vigor hoje. Constituição de 88, Resolução do Senado 9 de 92, leis estaduais. Não é interpretação. Não é jogo de palavras. É como o sistema foi desenhado para funcionar. Agora vamos ver como outros países desenharam o deles. Para calibrar essa discussão, vamos sair do Brasil. Como países desenvolvidos tributam herança? Você vai se surpreender. Começamos pela França. A alíquota máxima sobre herança chega a 45% para linha direta, pais para filhos. Para parentes mais distantes, até 60%. 5 vezes a alíquota máxima brasileira. A Alemanha cobra até 50%.
Sem teto constitucional. Faixa progressiva por valor herdado. E nem por isso o país de Mercedes e BMW deixou de ser produtivo. Japão tem a alíquota mais alta entre economias desenvolvidas. Até 55%. Como consequência declarada de política pública, combater a concentração patrimonial entre famílias dinásticas. Tem dado certo lá. Estados Unidos cobra até 40% federal sobre patrimônio acima de cerca de 13 milhões de dólares. Abaixo disso, zero. É um modelo diferente, foca em fortunas muito grandes, perdoa o resto. Comparativo direto. Japão 55. Alemanha 50. França 45. Estados Unidos 40. Brasil 8. Repetindo, Brasil 8. Não é margem de erro estatístico, é o sistema desenhado de outro jeito. Para ser justo, alguns países desenvolvidos aboliram completamente o imposto sobre herança. Suécia em 2004. Austrália em 1979. Canadá em 1971. Esses países decidiram, por motivos próprios, não tributar a transmissão patrimonial. Mas note, a maioria substituiu por outras formas de tributar fortuna. O Brasil acabou ficando no pior dos dois mundos. Não tributa pesado como França ou Alemanha. Mas também não aboliu como Suécia ou Canadá. Cobra um pouquinho, o suficiente para ter complexidade e custo administrativo, mas pouco demais para fazer diferença real na desigualdade ou arrecadação. Então, como o Brasil chegou nessa estrutura única? A resposta passa pela Constituição de 1988 e por escolhas políticas dos últimos 40 anos. Rapidamente. Na Constituição de 88, o ICFUN foi delegado aos estados. A justificativa, autonomia tributária dos entes federativos. O efeito prático, cada estado pôde definir sua alíquota, gerando concorrência para baixo. Quem cobra menos, atrai herdeiros. Em 1992, o Senado fixou o teto constitucional do ICFUN em 8%. Esse número não vem de teoria econômica. Foi negociação política. Desde então, esse teto não foi reajustado. 33 anos congelado. A reforma tributária promulgada em 2023 tenta abrir essa discussão. Permite que o ICFUN seja progressivo dentro de cada estado, quanto maior o valor, maior a alíquota. Mas mantém o teto constitucional de 8%. Mudança técnica. Não estrutural. Esse tema gera polêmica. Tem gente defendendo aumentar drasticamente. Tem gente defendendo diminuir ou abolir. Os dois lados têm argumentos reais. Vamos ver. Argumento pro aumentar. Número 1. Redução de desigualdade. Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O 1% mais rico detém quase metade da riqueza. Herança concentra patrimônio entre poucas famílias. Tributar mais herança é uma das ferramentas mais efetivas para redistribuir. Segundo argumento. Arrecadação. Brasil arrecada cerca de 0,1% do PIB com ICFUN. Países que cobram pesado arrecadam 3 a 7 vezes mais. Triplicar essa receita liberaria espaço fiscal para investir em educação, saúde ou reduzir impostos sobre consumo, que é regressivo. Terceiro argumento. Países desenvolvidos cobram entre 40% e 55% sobre herança. Não ficaram pobres por causa disso. Pelo contrário, usaram a arrecadação para serviços públicos de alta qualidade que beneficiam todo mundo, incluindo as classes médias altas. Quarto argumento. Princípio da capacidade contributiva. Herança não é fruto de trabalho do herdeiro, é capital recebido sem esforço próprio. Tributar pesado essa renda específica pode ser mais justo que tributar pesado renda de trabalho. Agora o outro lado. Argumento contra aumentar. Número 1. Bitributação. O patrimônio herdado já foi tributado quando foi acumulado, via IR de pessoa física, IR de pessoa jurídica, impostos sobre consumo. Aumentar o ICFUN é tributar o mesmo dinheiro de novo. Segundo argumento. Em mundo globalizado, fortunas grandes têm mobilidade. Aumentar drasticamente o ICFUN pode acelerar fuga de patrimônio para paraísos fiscais ou países com regime mais ameno. Resultado paradoxal, menos arrecadação efetiva, mesmo com alíquota maior. Terceiro argumento. Maioria do patrimônio transferido no Brasil é via empresa familiar. Cobrar 40% de ICFUN numa empresa avaliada em 20 milhões obriga os herdeiros a vender ou quebrar a empresa para pagar imposto. Pode destruir negócios produtivos que geram emprego. Quarto argumento. Se tudo que você acumular na vida vai ser confiscado pelo Estado quando morrer, qual o incentivo para poupar e deixar capital para os filhos?
Pode reduzir poupança nacional e investimento de longo prazo. Argumento clássico do lado liberal. Pondo na balança, o argumento mais forte para aumentar é a desigualdade histórica brasileira. O argumento mais forte contra é a empresa familiar produtiva. Os dois são reais. Os dois fazem sentido. Qualquer mudança séria precisa lidar com os dois. Apesar da polêmica, alguns pontos têm consenso entre economistas brasileiros. 1. O sistema atual é estranho mesmo, pelos padrões internacionais. 2. Subir o teto para 15 ou 20%, não 50%, provavelmente arrecadaria mais sem fuga massiva. 3. Progressividade real ajudaria. 4. Alguma forma de proteção para a empresa produtiva é necessária. Mecanismos usados internacionalmente para balancear os trade-offs. Estados Unidos, isenção até 13 milhões de dólares. Alemanha, alíquota reduzida para a empresa familiar continuando ativa. França, pagamento parcelado em 10 anos. Espanha, desconto grande se herdeiro continua o negócio. Reino Unido, trusts familiares. Existem soluções intermediárias. Se existe espaço técnico para subir a alíquota sem destruir a economia, por que não fizemos? Resposta honesta: lobby. Os mais beneficiados pelo status quo são os mais ricos e mais organizados. Reforma de ICTM divide partidos, divide bancada empresarial, e nunca foi prioridade eleitoral suficiente para entrar em pauta séria. Outro fator, politicamente é difícil. Quem propõe pegar para cima soa anti-empresário. Quem propõe manter soa pró-elite. Como ninguém ganha eleição com esse tema, ele fica fora dos debates principais. Status quo vence por inércia política. Como cidadão, você pode formar opinião informada. Pode votar em quem propõe mudar. Pode ficar do lado do status quo se achar que ele faz sentido. Mas precisa fazer essa escolha sabendo dos números, e não baseado em narrativa de televisão ou retórica vazia. É o que esse vídeo tentou entregar. 3 fatos que ninguém honesto disputa. Fato 1. O Brasil tem uma estrutura única no mundo desenvolvido, teto de 8%, descentralização estadual, sem progressividade significativa. Fato 2. Para valores comparáveis, o trabalhador brasileiro paga muito mais imposto que o herdeiro brasileiro. Não é detalhe. É fato matemático demonstrável. Fato 3. Essa estrutura foi mantida intacta por 36 anos. Presidentes de todos os partidos. Todas as ideologias. Ninguém priorizou mudar. 3 trade-offs também são reais. Trade-off 1. O argumento da bitributação faz sentido. Patrimônio herdado já foi tributado quando foi gerado. Aumentar pesadamente e tributar de novo. Trade-off 2. Empresas familiares produtivas podem ser destruídas se a alíquota subir sem proteção. Maioria do PIB brasileiro vem de empresas pequenas e médias familiares. Trade-off 3. Fuga de capital existe e tem efeito real. Sem coordenação internacional, a alíquota muito alta pode empurrar fortunas para fora do país, reduzindo a arrecadação real. O ponto desse vídeo não é convencer você de um lado. É entregar os números para você formar sua opinião. Esse é o jogo. Esses são os trade-offs. Você decide se acha justo. Sua escolha, sua opinião, agora informada. 3 ideias para levar desse episódio. 1. O Brasil tem uma estrutura única no mundo desenvolvido. 2. Quem trabalha paga até 7 vezes mais imposto que quem herda. 3. A decisão de mudar isso é política, não técnica. Se esse episódio te ajudou a entender melhor, deixa o like. Inscreve no canal. Me ajuda a fazer mais. Até o próximo. Em bom português. Até o próximo episódio.